Bom dia, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Gilberto. Acho que tem pessoas novas que não conhecem direito. Mas a gente está estudando um livro que chama Evangelho na Vida e a gente vai continuar um tema aqui. É meio complicado, desculpa se ficar meio complicado, mas vocês podem levantar a mão ao longo da aula, perguntar. E para mim é um pouco, não sei, mais fácil, mas é porque eu gosto muito desse tema. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá bom? Então, a gente começou a aula passada falando um pouco sobre cidade e a gente vai continuar hoje falar sobre esse tema, tá? Quero começar com uma oração, se vocês puderem abaixar a cabeça. Orar para Deus abençoar o nosso tempo aqui. Senhor Deus, obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que veio aqui. Que o Senhor toque nos nossos corações para entender o seu plano para nós, para entender a tua graça, Senhor, para entender como o Senhor nos criou e como o Senhor quer nos resgatar para ti de volta. E o Senhor me dê humildade, o Senhor nos dê calma no coração, que a gente não se distraia, possa aproveitar esse tempo para entender a tua palavra, entender a tua vontade para nós. Se abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente falou um pouco, não sei se vocês lembram, né, um pouco dessa figura aí de fundo que a gente falou da cidade, né? E eu fiz um paralelo mais ou menos com alguns pontos que eu achava importante de uma cidade, né? Então, a gente falou sobre a centralidade da igreja, a gente falou sobre os muros dessa cidade e a gente falou sobre a ordem que as coisas estavam dispostas ali, né? E no começo dessa aula eu quero retomar um pouquinho. Pode. Eu vou retomar um pouquinho de maneira um pouco mais histórica para a gente entender o que está acontecendo. Tem duas telas. Você quer dar o computador? Quer tirar o relógio? Pode tirar. Peraí, eu acho que tem que abrir o Zoom primeiro. Esse mesmo. Tá meio baixo aqui. Mas dá para enxergar, pessoal? Vai parecer meio aula de história, tá? Então quem já saiu do colégio vai relembrar um pouquinho aí. Não sei quem que gostava. Mas eu tracei um pouquinho de história aqui para falar sobre a humanidade como um todo, né? Se a gente fala sobre cultura, fala sobre o homem. Se a gente fala sobre o homem, fala sobre sociedade e a cidade, né? Então, como que foi o desenvolvimento do cristianismo ao longo do tempo, né? Até uma dessas fotos, essa foto aqui, ela está ilustrando uma cidade da época medieval, né? Então, como que era na época medieval? Como que era a sociedade ela pensava, né? Vocês têm algum palpite? Basicamente, quem que controlava a criação de conhecimento na época medieval?
quem quiseram os pensadores, a Igreja Católica, né? E o primeiro pensador que vai começar a destoar um pouquinho chama Tomás de Aquino, que ele era da igreja, mas ele tem uma ideia meio revolucionária, assim, que ele fala que a filosofia ela não está sujeita à teologia. Então aí ele começa a desenvolver uma ideia de que a gente pode pensar sem a subordinação à palavra de Deus, né? E aí isso vai se desenvolvendo até os dias de hoje. E para quem não lembra, uns 500 anos atrás, né, a gente teve a Reforma Protestante. Então, em 2017 a gente comemorou 500 anos dessa reforma, que foi em 1517. E o principal ponto que ela vem colocar é a submissão à escritura totalmente, né? Então, o jeito de pensar deveria começar a partir das escrituras e não só pelo que a igreja falava. Então, eles vão refutar várias práticas da igreja católica e vão voltar para as escrituras, né? Então, um jeito um pouco mais racional de pensar a fé, ou todo o pensamento, né? E, ao mesmo tempo, apareceram alguns pensadores, então começa a aparecer o que a gente chama hoje de método científico, né? Então, não sei quem trabalha com ciência hoje, mas hoje o método científico começou aí em meados de 1500, basicamente falando que as coisas precisam ser provadas, precisam ser testadas, né? Então, esse é o método científico. E aí começou meio que uma revolta contra a fé e contra Deus, né? Chega num ápice em 1700, mais ou menos, que surge um pensador que chama Nietzsche. Eu até comentei um pouco dele na aula passada. E Nietzsche vai falar assim, a principal proposta dele é que Deus estava morto. Então, na verdade, ele não quer dizer que Deus estava morto, mas que a gente não precisava mais da religião para impor uma moral a nós mesmos. Então, a ideia dele é o seguinte: nós não precisamos de Deus, né? A sociedade como um todo já tinha matado Deus, e a gente vai construir nossa própria moral. Vocês acham que isso é possível? É basicamente o que ele vai propor, né? E aí na esteira do Nietzsche vem um cara que chama Marx, que ele fala coisas parecidas, e ele fala assim: a religião é o ópio do povo. Então, basicamente, para ele, religião é uma forma das pessoas dominarem as outras, e a gente precisa eliminar isso e colocar outras formas de estruturação da sociedade para que as pessoas sejam mais livres, né? Então, duas pessoas falando contra Deus. Então, coloquei aqui rejeição a Deus, né? E basicamente a gente vai desenvolvendo nessas teorias, e eu falei um pouco na aula passada, né? O que aconteceu no século XX com essa inclinação homem para colocar tudo como racional, como se Deus não fosse importante. Basicamente muitos genocídios, né? Então, milhões e milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, milhões de pessoas mortas na Rússia, milhões de pessoas mortas na China. E para onde está levando tudo isso, né? A nossa filosofia está levando a gente para o bem ou para o mal? Então, o homem, será que ele é mesmo possível de criar o bem, criar essa moral? Essa moral que o Nietzsche falava, né? Que ele fala meio que assim sobre um super-homem. Então, a gente descarta Deus e nós somos o Deus, praticamente, né? Então, ele fala sobre o super-homem, sobre a gente criar essa moral. Então, a minha reflexão é o seguinte, né? O que nós somos? Qual que é a nossa importância e qual que é a importância do que a gente faz? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas pensando em cidade, é esse tipo de reflexão que vem à minha cabeça. Então, o que a gente está fazendo aqui e como que a gente pode enxergar as coisas, né?
Então, a primeira coisa, eu queria colocar de novo a cosmovisão. Não sei se todos conhecem mais ou menos como a Bíblia coloca a história do homem, mas eu vou dar uma pincelada, tá? Então, vamos pegar nossas Bíblias aí. Agora vai começar não sei se todos têm, mas quem não tiver pode ver no celular ou emprestar para o seu amigo. Vou começar em Gênesis 1. Então, Deus cria o homem, né? Deus cria todas as coisas. É um relato bem conciso, né? Para tantas coisas que Deus está criando aqui. Basicamente, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E, ao mesmo tempo, no Gênesis 3, relata a queda do homem, né? Então, não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Como que o homem ele pode ser tão bom e tão mal ao mesmo tempo? Será que a gente pode chegar a Deus? Será que a gente pode fazer o bem? Como que a Bíblia nos ensina sobre isso? E a distância nossa para Deus, na verdade, ela se tornou tão grande que a gente vem macular toda a criação de Deus e parece que não tem muita solução. Mas aí o Novo Testamento ele vem falar sobre uma pessoa que se chama Jesus. E Jesus ele se autoproclama como Deus, né? Alguém sabe como que era feita a expiação, né? Expiação, não sei se vocês conhecem esse termo, mas Deus fala que o homem é pecador e ele tem que ser limpo, né? Para chegar até a presença de Deus. E no Antigo Testamento, né? Como que as pessoas elas expiavam o pecado delas? Acho que quem estava na aula da Susan aí vai lembrar. Sacrifícios, né? Então, o sangue do animal, a vida do animal era o pagamento, né? A morte do animal era o pagamento pelo pecado do homem. Mas o pecado do homem era recorrente, né? Então você tinha que sempre estar sacrificando, né? E aí qual que é a obra de Deus, a graça de Deus sobre nós, né? Ele manda seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Então ele se faz esse cordeiro para redimir a criação, o homem. Mesmo assim, quando ele veio aqui, ele foi rejeitado, né? Então em João 3,19 ele fala assim: Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, não sei se vocês já tiveram esse sentimento, eu já tive algumas vezes na vida, de quão desgraçado a gente é. Desgraçado literalmente, porque a gente perdeu a graça de Deus, né? E é uma desgraça mesmo pra gente. Então, a gente vive num mundo que aparentemente é bom, né? A gente tem coisas boas, mas tem alguma coisa de errado, né? Não sei se já pensaram para pensar, mas toda a natureza, todo o nosso corpo, como ele foi feito, alguém consegue explicar como o nosso corpo é feito, como a natureza foi feita? Até hoje os cientistas eles tentam explicar o nosso cérebro e não conseguem. Como que a gente tem essa consciência? Como que vem o pensamento até a nossa cabeça? É uma coisa muito surreal. Todo o nosso trabalho, o nosso raciocínio, como que a gente faz isso? É uma coisa difícil, né, de explicar, mas a gente consegue colocar a nossa força e nosso intelecto em prol de alguma criação, entre aspas.
Esses são aspectos da graça comum, né? Coloquei aqui. E graça comum é o quê? É o que todo mundo, mesmo sem Deus, pode usufruir um pouco, né? Então, nós podemos ser racionais, podemos ser saudáveis, podemos ser criativos, né? Podemos ter uma família relativamente estruturada e amorosa. Sim, mas tudo isso está meio maculado pelo pecado lá que é descrito em Gênesis, né? E em Gênesis 1 também Deus vai falar para o homem, né? Você tem a responsabilidade de cuidar de toda essa criação que eu fiz. E em Romanos 8,19, vou ler aqui também, porque talvez não seja tão familiar para todos. Se vocês puderem ir para Romanos, aí a gente vai começar umas passagens de Romanos. Romanos 8. 8:19. Quem já chegou aí? Vou pedir para alguém ler para não ficar só minha voz aqui. Pode ler, Liliana? 8:19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Obrigado. Passagem rapidinha aqui. Algumas traduções, né, ele fala que a natureza geme, né, pela redenção de Deus, até que seja revelada, né, a graça de Deus. E é isso, né, a criação e todo o nosso ser, ele tem certa divindade, entre aspas, né, mas está toda maculada por Deus e a gente está meio que gemendo à espera dessa redenção. E continuando em Romanos, aí vamos para o capítulo 1. Então é um aqui, né? 19 ao 21. Depois eu vou continuar lendo um pouquinho. Ou alguém que tem aí Vou pedir para alguém ler do 19 ao 21. Quem tem? NVI. Só para não... então. Marquinhos, pode ler aqui. Pode ser. Pois o que Deus pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Beleza. Então a gente tem, né, essa graça comum que todos podem usufruir, e mesmo assim a gente rejeitou essa graça de Deus. A gente vê essa natureza, vê o nosso corpo, que claramente não é feito de maneira aleatória, né? E mesmo assim a gente não glorifica a Deus. Eu falei aula passada sobre a criação do universo, né? Qual que é a probabilidade de existir um outro planeta igual ao planeta Terra? Considerando pelo menos 10 variáveis, né? Fazendo as continhas, né? A gente fez ali uma probabilidade muito pequena, e acreditar que não existe um Deus que fez tudo isso é basicamente acreditar nessa probabilidade de 1 para não sei quantos milhões, né? E é isso que a gente faz com toda a criação de Deus, toda a graça de Deus na nossa vida, né? Então, será que a gente pode mesmo alcançar o bem? É isso que ficou martelando na minha cabeça. Aí eu fiz um esquema aqui. Eu queria que a gente abrisse também Ezequiel 37. Quem tiver aí. Ezequiel 37.
vai ler a passagem do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Vou revezar aqui entre a Duda e a Anne. Cada um lê um versículo, pode ser? Do 1 até o 14. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Até o 7, pode ser? Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: prometi-te para esses ossos, diga a esses ossos secos que tenham atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, houve um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Obrigado. Essa passagem eu fiquei pensando bastante ultimamente também. Fala sobre uma cena, né, de ossos secos que representam o povo de Israel. E basicamente, na verdade, representa a nossa vida, né? A nossa vida é como ossos secos que precisam de Deus para reviver, para criar tendões, para ter um espírito que anseia pelo Senhor. Então, nesse quadrinho aqui, eu coloquei assim, né? Como se fosse determinar, né? Mas será que a gente pode caminhar para aquele lado, para o bem? Pessoas que não têm a Deus, elas podem fazer o bem? Elas podem ser salvas? Pessoas que não têm a Jesus no coração? É uma pergunta difícil, né? Então, coloquei aqui, né? A gente falou um pouco sobre liberdade, mas o que é a liberdade do homem sem Deus? A liberdade do homem sem Deus, ela não consegue atingir a vida, não consegue atingir o bem diante de Deus. A gente vai orbitar, se a gente caminhar sem Deus, a gente vai
orbitar nesses dois polos, né? Ou de pecado e de rebeldia contra Deus, ou a gente vai tentar, pelo nosso orgulho, alcançar alguma coisa. Isso que a gente pode fazer livremente, né? Porque a gente está maculado, né, pelo pecado. E aí Deus ele vai trazer esse sopro de vida que fala em Ezequiel, né? Então, como que a gente passa da morte para a vida, né? Como que a gente passa de adorar a criação para adorar o Criador? É basicamente a ação de Deus somente. Então, que o Tim Keller fala no livro, ele divide basicamente em três categorias, né? Ele chama de irreligião, religião e evangelho. Então, o que seria irreligião? Seria você se rebelar contra Deus. Religião é você tentar pelas suas próprias forças alcançar algo bom, ou pelo menos fazer menos coisas ruins, né? E o evangelho é ser totalmente transformado também, em oposição a tudo isso, e é somente por Deus, né? Somente graça de Deus. Vamos ver também lá em João 3. João 3, versículo 3. Aqui, não sei quem que está assistindo aquela série, mas tem a série The Chosen lá que fala sobre Nicodemos também, né? E essa é a passagem sobre Nicodemos. Eu vou ler, tá? Já encontraram aí? João 3, versículo 3, ele fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Então é essa inclinação que a gente tem, né? Será que a gente pode fazer o bem mesmo? Será que sem Deus a gente pode alcançar algo que é bom? E Jesus fala que não, né? Fala que a gente está totalmente inclinado, que a gente precisa nascer de novo. E eu fico pensando em algumas áreas da minha vida, né? A gente tem essa graça de Deus que é dada para nós, né? Nossa família, nossos amigos, tantas coisas que a gente tem, nossa mente, nossa capacidade de fazer amizades. Mas não sei se vocês já passaram por algum momento da sua vida que você fala: caramba, eu não consigo, tá muito difícil, por que as coisas estão indo tão mal? E eu penso principalmente na minha família, né, no meu casamento. A gente passou por alguns momentos difíceis, né? E eu vejo esse mesmo panorama aqui, né? Tem mais ou menos três principais saídas para quando você tem um desafio, uma aprovação na vida, né? Você pode desistir, né? Desistir do seu casamento, desistir do seu trabalho. Você pode tentar com todas as suas forças sem Deus e tentar provar que você é alguma coisa. Só que você vai se cansar, você vai entrar em burnout, você vai, né, se frustrar. E tem o caminho do evangelho, que você entregar a Deus e realmente meio que morrer para você mesmo, né? Nascer de novo. Então isso que eu venho experimentando no meu casamento e não é fácil, né, morrer para a nossa carne, mas é muito do que da luta que a gente tem no dia a dia, né? E na verdade eu trouxe esse panorama aqui porque
a gente tenta tanto com as nossas próprias forças, né? E a sociedade tem me pesado muito essa questão dos ataques nas escolas, né? E o tanto de angústia e desespero que está no coração das pessoas. Até falei, não, acho que eu vou querer fazer psicologia para entender melhor isso. Tem várias pessoas fazendo psicologia. Mas é uma vontade de entender melhor, né? Por que a gente está tão desesperado, né? Ao mesmo tempo tão longe de Deus? E não é fácil, né? São tantas provações no nosso dia a dia e as pessoas estão tão longe de Deus. E a gente pensa, não, a gente vai conseguir sem Deus. E não existe Deus, não existe nenhum Deus. Não sei se vocês têm reparado nos clipes ou de música, nas apresentações do Super Bowl, nas apresentações do Grammy, mas cada vez mais, né, a gente tem cenas mais horripilantes, assim, de adoração a coisas, a demônios. Isso mostra, né, que a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai ser religioso, entre aspas, né? Ou a gente vai adorar Deus, ou a gente vai estar adorando outros deuses, né? Pode ser até nós mesmos. E isso me pesa muito no coração, porque o que a gente faz parece que é totalmente inclinado ao mal, né? A gente rejeita essa graça de Deus, a gente rejeita essa graça comum. E não só a graça na cruz, né, de Jesus, a salvação que ele traz, mas o afastamento de Deus traz uma destruição, assim, cada vez maior de nós mesmos, né? Eu estava pensando esses dias em celular. Nossa, celular é um super avanço da humanidade, né? Parece que a gente vai conseguir muitas coisas, a tecnologia vai facilitar a nossa vida, mas o que eu tenho visto na minha vida é que celular é uma praga. É uma porta para tantas coisas ruins e tantas distrações. Ela destrói, me tira tempo da família, me tira tempo de relacionamentos, destrói meu cérebro, destrói a minha moralidade, minha sexualidade, destrói tantas coisas. E fiquei pensando, né? Esse celular, o que eu estou fazendo tanto tempo com ele por dia? Eu fico pensando nesse símbolo aqui, esse símbolo capcioso da maçã mordida, né? E a gente passa tanto tempo mordendo essa maçã todo dia. Tem um vídeo que está rolando na internet de um bebezinho, né? Um bebezinho que ele fica meio com ataque epilético, assim, e só para quando dá um celular assim para ele. E não sei qual que é o grau de deturpação, destruição do nosso cérebro, mas eu vejo realmente que a gente está cada vez mais destruindo os nossos próprios cérebros e com essa maçãzinha, né, comida. E não o suficiente, a gente ainda dá a maçãzinha comida para os nossos filhos. E é muito triste, né? A gente vê tudo que a gente consegue fazer é destruir a nós mesmos, destruir nossa moralidade.
se você pensar em termos de, sei lá, de arte, para onde a arte está indo? Será que ela está ficando mais bonita ou mais feia? Né? Para onde está indo a nossa sexualidade? Ela está ficando mais bonita ou mais feia? Então esse é o caminho, né, de quando a gente rejeita Deus. A gente cai num desespero e a gente rejeita Deus e na verdade está adorando outros deuses. Né? Então, eu queria essa reflexão sobre a cidade, né? Como que a gente pode viver a cruz em cada aspecto da nossa vida, né? E esse é um chamado não só para quem, né, para quem está ensinando, mas na sua vida, você faz o quê? Você cuida da saúde de alguém? Você ensina alguém? Você canta? Você é uma mãe de família, né? Um pai? O que você faz e como isso está marcado pelo pecado, né? Como a gente tenta, pelas nossas próprias forças, alcançar algo que é bom e a gente não consegue e a gente acaba desistindo ou tentando pelas nossas próprias forças. Então, é um pouco disso, né? É por isso eu acho também que as pessoas não se sentem atraídas pela igreja, porque eles não podem alcançar o que é bom aos olhos de Deus, mas às vezes as boas obras deles são tão melhores que as nossas, que a gente fica muito próximo aqui do bem e o mal, né? Porque a nossa luz não resplandece. E aos olhos deles estão fazendo muito mais que a gente. Aqui tem toda a graça, né? E tem a desgraça. Então, esse é mais ou menos o esquema que o Tim Keller ele coloca para o livro, né? Para o que ele chama de Evangelho na Vida. Isso vai impactar em várias áreas da nossa vida. E a reflexão que eu queria deixar é essa. O que a gente está fazendo com a graça de Deus em cada área da nossa vida, né? Não destruir a nós mesmos é um desafio que a gente só vai conseguir alcançar, né, se a gente se submeter e confessar os nossos pecados, nascer de novo e buscar a Deus. Né? Porque sozinho a gente vai só entrar em curto-circuito e buscar esse desespero, essa angústia e esse adorar outros deuses. Né? Não sei se ficou muito complicado. Era essa discussão que eu queria trazer sobre cidade. É meio pessimista, mas acho que a gente pode fazer como homens é muito pouco, perto do que Deus já fez por nós e está fazendo, né, e vai fazer. Então, é um chamado mesmo, né, para a gente repensar o Evangelho, repensar na sua vida com Deus, repensar nos seus compromissos, né, no seu casamento, nas suas amizades, no seu trabalho, como não desistir, como não tentar com as suas próprias forças, né, com o seu próprio orgulho, e tentar entender essa graça de Deus que é derramada, que é manifesta em Jesus e pela palavra. E a gente já viu pela história que o caminho que as coisas estão levando, né? Então, na verdade, é uma batalha espiritual, né? Estava falando ontem com o Isaac, um livro que a gente vai começar a ler sobre família. E, nossa, eu passei um vídeo para alguns aqui sobre esse livro, mas é um livro que fala sobre isso, sobre batalha espiritual na família.
E é basicamente esse esquema aqui, né? É uma batalha do bem contra o mal. Ou a gente está indo mais para o bem, ou a gente está indo mais para o mal. E na nossa família não é diferente, né? A gente está todo dia tentado a desistir, todo dia tentado a nos justificar dos nossos próprios erros, né? Querer mostrar que a gente é melhor do que o outro. Mas esse não é o caminho da graça, né? O caminho da graça é a gente entender que a gente é criação de Deus, que Deus fez todas as coisas, mas a gente tá inclinado a pecar, né? E só Deus para curar a gente desse mal e transformar esses ossos em vida, né? Então, acho que não vai dar tempo da gente conversar muito a respeito. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou algo para acrescentar, mas que a gente possa pensar nisso, né? Sobre a trajetória do homem em relação a Deus, como a gente rejeitou tudo isso que Deus fez por nós e tudo que a gente faz, na verdade, é contra Deus, né? Que a gente possa estar aberto, né? O caminho não é aquele caminho largo, né? E às vezes a gente pensa, tem algumas pregações muito fáceis, né, de engolir, que você é amado, você é o centro do mundo. Isso a gente falou em algumas células, né? Esse novo tipo de teologia que fala que você é o centro do mundo, você é o centro da salvação. Mas na verdade a gente não é o centro da salvação. Deus é que ele opera a salvação em nós. Apesar de nós sermos esses ossos sem vida, né? E o caminho não é fácil, né? A gente pensa em família, a gente fala, putz, é muito difícil a minha família, acho que eu não consigo, acho que eu vou desistir. É muito difícil meu emprego, não consigo, acho que eu vou desistir. Muito difícil minha vida, eu acho que eu vou desistir. Mas Deus, ele nos dá um caminho que não é fácil, né? Não é largo, não é, então eu sou o centro do universo, acho que é isso, e para encher nosso orgulho. Mas o caminho é estreito, né? O caminho, ele é de renúncia, né? De humildade. Então, não sei, trouxe essas reflexões. Eu sou casado, então as reflexões que eu trago acabam ficando mais voltadas geralmente a casamento ou criação de filhos. Mas acho que se aplica em todas as áreas da nossa vida, seja a gente solteiro ou casado, né? Então, é isso, gente. Que a gente possa entender o quão grande é a graça de Deus e quão grande é a nossa separação do nosso pecado para com Deus, que a gente possa entender essa graça e vir para o lado da vida, né? Aceitando a obra de Cristo e tudo que Ele fez para redimir não só o nosso coração, mas todo o nosso universo, né? Seja a natureza, seja o nosso trabalho, seja a nossa razão, as nossas emoções. A gente está tão quebrado, mas Deus quer e Ele se importa com a gente. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque desde o início o Senhor criou o universo, criou o homem e viu que era bom, mas ultimamente a gente rejeita, Senhor, a Sua graça, a Sua presença, e que o Senhor possa nos convencer do nosso pecado, Senhor. A gente é orgulhoso, a gente tenta pelas nossas próprias forças, a gente justifica os nossos próprios erros e a gente quer mostrar que a gente é melhor do que o outro, que a gente é melhor ou que a gente merece alguma coisa, mas
Nós não merecemos essa graça que é derramada sobre nós, através de Jesus. E que a gente possa ser transformado, Senhor. Que nosso coração seja transformado, que as nossas obras não sejam da carne, mas sejam do Espírito, e que o Espírito sopre em nós e possa soprar nas nossas famílias, no nosso bairro, na nossa cidade, que a Tua graça alcance essas pessoas através de nós, Senhor. E a gente possa resplandecer a Tua luz e suportar, Senhor, suportar o sofrimento, suportar a dor, suportar as provações, Senhor. A vida não é feita de nós superando os obstáculos, mas o Senhor colocando fé no nosso coração para a gente continuar batalhando. E a vida também não é desistir de tudo, Senhor. Não é ficar ressentido contra as coisas que dão errado. Não é negar o Senhor, mas é continuar acreditando que o Senhor tem um plano para nós. E que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor. Coloque fé de que o Senhor tem um plano, de que o Senhor está cuidando da gente, que o Senhor quer nos usar para a Tua glória, Senhor. E o Senhor é o centro da história, que a gente possa reconhecer isso, que a gente não pense, não tenha filosofias que descartem o Senhor, mas a gente possa sempre se submetendo à Tua palavra, Senhor, e buscando na Tua palavra entendimento do que a gente está passando e o que a gente pode fazer. Abençoa cada um aqui, que a gente possa se transformar a cada dia. E peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.